Pronto. Ok. Então, o que é que o professor... É importante isso aqui, que às vezes tem professor que se forma e chega, por exemplo, passa no concurso do ensino fundamental, passa no concurso do ensino médio e não sabe o que é que vai trabalhar com seus alunos. Passou 4 anos estudando, tá? Eu dou exemplos aí de vários colegas meus que quando chegava lá, e agora o que é que eu vou trabalhar? Esse cara, nós temos várias matrizes que nos embasam, além do projeto político-pedagógico da escola. Tá? E aí, é claro, o professor vai atrás de formular conteúdos que até então não existiam, né? Não existiam livros didáticos de educação física. Hoje em dia já está surgindo mais, até mesmo para a escola pública. Então, nos conhecimentos sobre o corpo, à luz dos PCNs, é um conteúdo que diz respeito às conquistas individuais que subsidiam as práticas corporais, expressa nos outros 2 blocos, que dão recursos para o indivíduo gerenciar sua atividade corporal de forma autônoma, tá? Que maneira, Cleber? Conhecimentos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos, bioquímicos, atividades corporais saudáveis. Aí fica aquela pergunta, tá? Me detendo um pouco nisso aqui. Kleber, muitas dessas coisas aqui, desses conhecimentos, dessa gama de informações dentro desse bloco de conteúdo que é os conhecimentos sobre o corpo, eu não vi no meu ensino fundamental. Eu fui ver no ensino superior porque eu estou cursando educação física. E aí onde a gente traça um paralelo. E se eu passar esse conteúdo para meus alunos, eu vou estar ensinando ele da mesma forma que na minha graduação? Não. Porque o pressuposto é diferente. Aqui ele tem que ter conhecimentos anatômicos. Nós temos que ter conhecimentos pedagógicos de transferência do conhecimento, do conteúdo anatômico, da anatomia para nossos alunos, para que ele possa entender como o corpo dele é constituído. Então aqui são exemplos, pode se aprofundar mais ainda, tá? E a BNCC traz outras informações agregadas que a gente vai discutir mais à frente. Mas em resumo, no conhecimento sobre o corpo é onde meu aluno vai obter essas informações de anatomia, fisiologia, biomecânica, bioquímica, atividades corporais. Só fazendo uma pré-leitura você sabe como pode organizar até mesmo isso aqui, de que maneira? De sexto ano, por exemplo. Conhecimentos bioquímicos às vezes é até complicado de se falar no ensino superior. Então deixa essa parte final, no bloco final lá para o 9º ano. Conhecimentos anatômicos é mais fácil de falar, né? Sobre o corpo, braço, perna. Aí você começa no braço, é constituído bíceps, porque tem 2 cabeças aqui na frente, aí mostra o desenho. Depois tríceps. Vai dando ênfase nos conhecimentos anatômicos só naquelas musculaturas maiores, mais superficiais, que às vezes é o que importa e o que é necessário para ele aprender, tá? Não dispensando demais, mas você tem que ir de acordo com o nível de desenvolvimento de cada turma. E aí depois, partindo desse pressuposto, eu posso falar mais sobre os conhecimentos fisiológicos, biomecânicos. Vamos lá, jogando futsal, por que é importante na hora da corrida fazer a alternação dos segmentos? A direita estiver na frente, o braço esquerdo vai estar na frente, alternando os segmentos, para que o aluno consiga ganhar mais agilidade, mais velocidade. E aí na prática, como é que eu faço essa relação? Monta atividades que ele corra, por exemplo, com os braços presos ao corpo, depois alternando o segmento. Tudo isso aqui a gente pode estar sempre relacionando com a teoria e a prática, tá? E aí, por último, antes dos conhecimentos bioquímicos, você pode trabalhar as atividades corporais saudáveis, que é falar principalmente das definições de atividade física, de exercício físico, o que é necessário fazer para se manter saudável. Aí pode trazer aquela parte de taxas, tipo obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, enfim. É uma infinidade de formas de trabalhar, que eu já estou falando aqui, tá? Isso aqui fica gravado, mas tem que ficar para sempre na cabeça de vocês quando tiverem a oportunidade de trabalhar lá no ambiente escolar, tá? Dúvidas aqui, pessoal, sobre os conhecimentos sobre o corpo? Nenhuma?
que eu fui bem específico aí, né? Detalhei bastante. Qualquer coisa podem estar perguntando. Beleza. Então, dentro dos conhecimentos, né? Retratando um pouquinho de forma mais rápida, porque eu já falei bastante. Na anatomia, quais conteúdos ele poderia aprender, né? Aí, principalmente, estrutura muscular e óssea, que são abordados sobre o enfoque da percepção do próprio corpo, sentindo e compreendendo, por exemplo, os ossos, os músculos envolvidos em diferentes movimentos e posições em situações de relaxamento e tensão, tá? Isso aqui eu gostava muito. Como a gente perdeu um pouco... Professor, Oi, bom dia. bom dia. Dá para voltar só o slide anterior para me printar, porque não estava dando certo. Pronto, esse slide eu vou deixar disponível para vocês lá no Canvas também, viu? Certo. É porque às vezes eu não tenho tempo, não. Ah, tá. Deu certo, obrigada. Por nada. Então, retornando aqui, né? Eu falando sobre uma experiência minha que eu tenho que contextualizar também. Não adianta só falar se você não teve a oportunidade de aplicar na prática. Eu também sou professor de ensino fundamental, tanto um como dois. Só que no um eu sou prática, né? Lá quando eu estava explicando o que era força, o que era contração muscular, eu sempre achava bom fazer brincadeira com os meninos na sala de aula mesmo. O conteúdo teórico, né? Por exemplo, vamos medir aqui o nível de tensão da musculatura. Isso é muito complicado. À medida que eu ia evoluindo, por exemplo, colocava ele segurar naquela posição de flexão de cotovelo, um caderno, depois já colocava, aí pedia para ele mesmo tocar, tipo, com o braço direito enquanto ele segurava, o esquerdo ele tocava o bíceps, aí começava a sentir, não, eu tô fazendo força, mas não é tanto. À medida eu ia evoluindo, falando sobre, por exemplo, agora segura tua mochila, nessa mesma posição. E aí, já tá mais pesado? Tá, professor. Tua musculatura, tu sente que ela tá mais tensionada, mais rígida? Sim. Vamos fazer o seguinte, agora fica em pé. Tenta levantar a carteira e ficar nessa posição de 90 graus, como se estivesse fazendo uma flexão de cotovelo com halteres. E aí muitos deles não conseguiam, mas quando fazia, já sentia que a musculatura ficava tão rígida. E aí eu começava a fazer toda uma explicação dentro disso aí, tá? É claro, chamando o aluno para a teoria e para a prática, ok? Então, de anatomia e nos conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para compreender as alterações que ocorrem durante as atividades físicas, como frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais e aquelas que ocorrem a longo prazo. Principalmente numa aula aqui, vamos numa aula de esporte. Está começando o conteúdo introdutório lá. Por isso que eu digo, tem interseções, né, dos conteúdos. Você está lá com os alunos ensinando o conteúdo de handball, por exemplo. Tá, vamos fazer aqui atividades, aí passa um aquecimento. Aí depois do aquecimento, pessoal, rapidinho, conhecimento sobre o corpo. Na parte fisiológica, o que é isso, professor? Vocês sabem que alterações básicas estão ocorrendo aí no corpo de vocês? Não. Vocês estão mais ofegantes? O que é isso, professor? Mais cansado? Respirando mais tempo? Por quê? Porque nós acabamos de fazer um aquecimento. Opa, então isso aí é uma alteração fisiológica do corpo de vocês. É diferente se vocês estivessem só sentado. Vocês estariam mais relaxados. Bota a mão no peito. Por exemplo, uma maneira que eles ainda não sabem fazer contagem de frequência. Tá sentindo o coração batendo mais forte, mais rápido? Sim. O nome disso aí é alteração da frequência cardíaca. Quando o coração começa a acelerar mais. Vocês sabem por que isso aqui ocorreu? Em detrimento do aquecimento. Houve um aumento da frequência cardíaca para suprir a necessidade de sangue. Em resumo, teu coração está batendo mais forte para poder mandar mais sangue com oxigênio para tu conseguir fazer essa atividade. Ah, entendi, professor. E por aí vai. Isso aqui que você está perdendo, suor, é uma composição de sais minerais. Por isso que é necessário se hidratar quando estiver fazendo exercício físico. Estão entendendo tudo isso aqui que a gente acha que não deve ser passado, que a gente só acha que só vê no ensino superior, mas é necessário para o meu aluno entender, tá? Que aí ele vai medir, por exemplo, tá com a frequência cardíaca, tá com a frequência cardíaca muito alta, tá sentindo dor no peito? Relaxa, diminui o ritmo. São coisas da nossa prática
do nosso conteúdo de conhecimento sobre o corpo que devem ser passados de uma maneira bem fácil aí, né? Bem simples. Quanto mais simplificar, melhor é para eles. E nos conhecimentos de bioquímica, o que é que eu vou abordar? Também são conteúdos que subsidiam principalmente a fisiologia, mas são processos metabólicos de produção de energia, eliminação e reposição de nutrientes básicos. Aí você pode falar, você não vai falar de ressíntese ou síntese de ATP, que ele não vai entender o que é isso. Mas tipo, faz exercício físico, aí você pede para ele fazer outro tiro seguido de uma corrida, ele não vai conseguir, porque ele está mais cansado. Por quê? Porque ele não conseguiu recuperar a energia que ele tinha gastado em tempo hábil para poder fazer mais um tiro. Aí você vai dar uma explicação simples, que isso aqui é um processo bioquímico do gasto de energia e você necessita de um tempo, tá? Desculpa se eu estou até especificando assim bem direitinho, mas é que eu estou querendo dar a melhor base para vocês quando tiverem no ensino fundamental para fazer relação com isso, né? Aprendeu deve ser passado. E os conhecimentos de biomecânica são relacionados à anatomia, contemplam principalmente a adequação dos hábitos gestuais, posturais. E aqui, principal ponto, o aluno que senta todo escorrido, quase caindo da cadeira, você vai falar sobre os vícios posturais. Para ele, ele acha que aquela posição é mais confortável. Porém, no momento pode parecer mais confortável dentro da sala de aula. Só que ele está acabando desenvolvendo vícios posturais que vão gerar algumas doenças lá na frente. Você pode mostrar um desenho no quadro que é um bico de papagaio, o que é uma hiperlordose, uma hipercefose, né? Mostrar para eles como é que acontece aí o desequilíbrio das curvaturas, tá? O aumento do peso que pode influenciar também na perca da postura ideal, por assim dizer, ou ideal não, mas uma postura saudável, tá bom? Beleza, encerrando aí a primeira parte aí falando sobre os conhecimentos do corpo à luz dos PCNs, tá? Eu acho que essa aula já está bem detalhada, possivelmente eu vou falar só mais um pouco na recuperação, na aula de reposição, sobre os PCNs, sobre alguns pontos de habilidades e competências, tá? E no conteúdo de esporte, jogos, lutas e ginásticas, Kleber, como é que fica? Tenta-se definir critérios para delimitar cada uma dessas práticas corporais. E é claro, quando você tenta limitar alguma dessas práticas corporais, você acaba tentando fazer uma tarefa bem arriscada, tá? Porque parte do pressuposto que cada uma delas são modalidades distintas e cada uma tem uma especificidade pré-determinada. Vamos aqui. Assim, considera-se esporte as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a atuação amadora e a profissional. E aqui, por exemplo, de uma maneira bem ampla no conteúdo esporte, aí você vai falar de cada um dos esportes. Por quê? Nós temos futsal, handebol, voleibol, basquetebol, natação, badminton, as artes marciais, né, as lutas, aí vai ter judô, jiu-jitsu, capoeira, enfim, uma infinidade de conteúdos. E cada um deles tem regras oficiais, né? Regras oficiais que são de caráter mundial, outras são regionais, outras nacionais. Cada um deles tem confederações, que são quem organiza, quem regulamenta, quem sanciona as leis daquele esporte num caráter mundial, regional e nacional, ok? Diga-se de passagem, um dos conteúdos mais amplos, né? Envolvem também condições espaciais como campos, piscinas, bicicletas, pistas, ringues, ginásio. Então aqui é a característica de onde são praticados cada um desses esportes. E são ambientes às vezes totalmente diferentes, né? Nos campos, o maior exemplo aqui seria de um campo de futebol para uma piscina. Totalmente diferente o ambiente de prática, né? Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações que são adaptadas em função das condições de espaço e material disponíveis, do número de participantes, entre outros. Então, você vai dar uma aula de futsal, a gente sabe que geralmente a regra prediz que é 5 de cada lado, né? E aí, sendo 5 de cada lado, você tem
14 alunos, como é que você faz? Aí deixa o time de fora? Nada a ver. Você está fazendo atividades de iniciação esportiva. Então, atividades de iniciação esportiva exigem um caráter de adaptação em função do número de pessoas, em função do material disponível, em função do local a ser praticado, tá bom? Então, nesse aspecto, quando a gente está no processo de ensino-aprendizagem, vocês conseguem ofertar e ter a possibilidade de adaptação dessas atividades, tá? Então, são exercícios com um caráter competitivo, cooperativo, recreativo em situações festivas, né? Comemorativas, de confraternização ou ainda no cotidiano, como simples passatempo e diversão, é claro. Nesse aspecto aqui, nós temos uma queda nos dias atuais, principalmente em função aí do isolamento social, né? Porque no passatempo e diversão, as crianças costumavam muito mais jogar futebol no meio da rua, é claro. Cada dia mais isso aqui tem diminuído em função de criminalidade, de acidentes de trânsito, tá bom? Mas antigamente isso aqui era muito mais comum, ver crianças brincando no meio da rua, principalmente quando não tinha asfalto, ainda era o calçamento com o chamado paralelepípedo, né? Com aquelas pedras de calçamento, mesmo o pessoal jogando futebol no meio da rua, tá? Show, ainda bem que eu estou sendo bem específico aqui, tá bom? Então, assim, incluem-se entre os jogos, né, as brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de modo geral. É importante que nós temos aí no campo, né, esporte, jogos e tal, e o professor não deve se limitar somente a futsal, handball, voleibol e basquetebol. Digo-se de passar, estou dizendo isso aqui porque acontece, e o nosso papel das novas gerações de professores é mudar a realidade atual. Nós temos vários conteúdos para serem tratados de várias as formas, tá? Informação não falta, porque hoje o maior mecanismo é a internet. Tudo que você procurar lá de bom e de ruim você acha. Cabe o professor passar por um crivo, né? Ter um crivo na hora da seleção das informações para levar a melhor oferta de conteúdo e informações e aprendizagem para seus alunos. Então, dentro do aspecto do jogo, a gente pode estar trabalhando brincadeiras regionais, tá? Os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de um modo geral. Às vezes, por exemplo, brincadeira regional, como foi o que eu disse, né? Principalmente no ICO, eu notei uma grande presença, uma grande força assim, da brincadeira regional, que é o queimado, que é mais tido como esporte do que brincadeira regional, né? E aí eles, na época que a gente estava organizando aí na educação física algumas atividades com as crianças, eles gostavam demais e outras, até mesmo quando a gente saía eles ficavam brincando lá queimado, é claro, com o material deles, tá? Mas enfim, é um aspecto do jogo que deve ser abordado nas nossas aulas. Lembrando, tudo também passa por uma interseção entre cada um dos pontos. O jogo de queimado é um jogo de iniciação esportiva ao handball, ao voleibol, ao basquetebol, principalmente porque a manipulação da bola ela vem do segmento dos membros superiores, ou seja, dos braços, tá? E aí pode ser utilizado de várias formas, tudo bem? Então, as lutas, né, são disputas em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa, tá? Caracteriza-se também por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Podem ser citados como exemplo de lutas, desde as brincadeiras de cabo de guerra, tá? Até braço de ferro, que é o famoso queda de braço, tá bom? Até as práticas mais complexas, que são capoeira, judô e o karatê, tudo bem? Então, são manifestações aí das lutas
que, por exemplo, se você vai ministrar aí uma aula de judô, judô já tem muita informação, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nós encerramos aqui mais, mais uma aula para não ficar muito extensa, tá? Tem gente aí que já tá chegando aí perto da hora do almoço e às vezes a gente fica assim, eu me empolgo demais, tá? Mas, enfim, até então a gente vai parar nessa parte aí das lutas, ok? Eu vou estar gravando os vídeos com o resto do conteúdo está disponibilizando para vocês, ok? Sobre as aulas práticas de educação física escolar, tá? Havendo assim a necessidade, ok? Eu vou estar falando com o Evandro hoje. Hoje a gente vai ter uma reunião a respeito das aulas práticas e aí eu vou estar informando a vocês como é que vai ser, tá? Por exemplo, se fosse para a gente dar prosseguimento na teoria, na educação física escolar a gente ainda tem como ver muita coisa, tá? Muito conteúdo ainda disponível para a gente trabalhar, examinar, mexer, tá bom? Até porque lá a gente vai pautar bastante em jogos e brincadeiras, tá? E aí, é claro, de uma maneira bem ampla, só pelo lazer, pela prática, pelo lazer e também voltadas às atividades esportivas que podem ser utilizadas nos estágios, tá? Nas aulas práticas mesmo de educação física, ok? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Eu tô às vezes me detendo demais no conteúdo, eu quero um feedback de vocês aí para poder melhorar nas demais aulas, tá bom? Se tiver alguma dúvida também para esclarecer logo agora. É legal essa explicação assim, bem detalhada que dá para absorver melhor. E assim, com relação, como é que eu posso falar, as práticas corporais de aventuras que foram inseridas no currículo escolar recentemente. Assim, Da BNCC, né? Da BNCC. Que já é a Tá. BNCC, que é um pouco diferente dos PCNs. Uhum. Mas só poderia só fazer um comentário sobre isso aí. Posso, Foi em rápido? 2000, foi em 2015 ou foi em 2017 que entrou? Eu sempre me confundo essas datas, mas... Cara, se eu não me engano, a BNCC. A BNCC não já é 2016, não? 2017? A nova Base Nacional Curricular Comum. Eu sempre me confundo, eu acho que é em 2017 mesmo, né? Se eu não me engano, porque até um tempo desse a gente estava trabalhando e o que a BNCC veio para agregar de informação, muita coisa a gente já estava fazendo aqui no município, eu digo assim, de passagem, que a gente tinha se organizado bem direitinho em cima disso aí, tá? Mas por exemplo, nas práticas corporais de aventura, aí entra o rapel, o slackline, deixa eu ver o que mais, as trilhas, né, a escalada, são informações que a gente pode trazer também nas nossas aulas que são bem pertinentes. Por exemplo, falar sobre escalada, sobre o rapel, sobre o slackline, tá? A prática é complicada. Aí a prática aqui é complicada porque nem de tudo a gente consegue dar vivência, né? Você vai dar por exemplo aqui, uma aula sobre rapel. É muito complicado o professor primeiro. Às vezes tem o equipamento e outra, tem que ter treinamento. O rapel é perigoso. Se você não tiver treinamento, você acaba sofrendo algum acidente. Diga-se de passagem, na minha graduação todinha, eu não vi nada sobre rapel. Eu fui fazer rapel quando estava no curso de resgate e salvamento, resgate e salvamento não, é APH, atendimento pré-hospitalar. Aí tinha situações de resgate em altura, né, que a gente tem que fazer o rapel e tal, subida, descida de prédio, como é que faz o transporte de vítima e por aí vai. Então, mas é claro, às vezes, algumas situações, por exemplo, o slackline. O slackline, para quem não sabe, é uma prática de aventura, é considerado também uma prática de esporte de aventura e é simples. O que é que você necessita? De um espaço onde tenha 2 postes e você amarre aquela fita e a pessoa vai tentar se equilibrar. E aí, esse equilíbrio, esse trajeto do percurso em cima dessa fita, pode ser feito ele só, ou como também pode ser feito com auxílio de alguém, do professor, tá? E aí é claro, aí é a evolução de manobras em cima daquela fita, que tem gente que salta, pula para trás e por aí vai, tá bom? Mas essas são os esportes de aventura que a gente pode agregar
na educação física. Alguns podem se deter muito ao campo teórico. É claro, se o professor tiver a oportunidade de levar os alunos para fazerem uma aula de rapel, se acontece na cidade e você consegue uma parceria, show de bola, tá ótimo. Mas às vezes torna-se complicada a parte prática, tá? A teoria você pode levar fotos, imagens, vídeos, instruções, tudo da maneira mais equilibrada, o que torna complicado é realmente só a prática, tá? Em Beleza, Pedro? algumas escolas assim particulares que eu vi também, tem alguns, como é que eu posso falar, alguns playgrounds, sabe? Hum. Que também pode ser Le um recurso parkour, é? didático para trabalhar isso aí. Tem, você pode também fazer isso, tá? Desde que se haja toda uma segurança, tá? Um bom planejamento do professor, porque qualquer coisa que acontecer com o aluno, a culpa é dele, ele vai ser responsabilizado e penalizado em todas as formas da lei, tá? Mas, por exemplo, tem outra modalidade que você acabou falando aí do playground, eu lembrei. Tem o Le Parkour, né? Que é quando, por exemplo, você faz corrida, salto, rolamento. Se a escola disponibilizar, por exemplo, de um colchonete, tipo aquele tatame de judô, fica legal demais de passar pelo menos na parte básica, teórica, né? Instruções de queda, de rolamento, porque não é tão difícil, você faz com calma, instruindo passo a passo, tá? É outra modalidade considerada como esporte de aventura que pode ser ministrada por nós professores, tá? Beleza, Pedro? Deu para entender mais aí a manifestação desses esportes de aventura dentro da educação física e como trabalhar na escola? Show de bola. Assim, o Le Parkour, eu acho que ele entra muito mais na questão das ginásticas, né, em si. Ou, Você pode fazer um paralelo com o esporte de aventura e com ginástica também, porque na maioria das vezes que você vai trazer dentro do conteúdo de ginástica, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? São aquelas ginástica de solo, ginástica rítmica, ginástica em aparelho, aquela mais conceituada como se fosse na maneira esportiva. Saindo um pouco disso, você vai puxar aquela ginástica que é de condicionamento físico, né? Então, pronto, ó, tem também isso aí, né? Eu não falei, mas é porque é muito mais difícil, né, Alexandre, realizar isso com os alunos da escola pública, que é as trilhas. A trilha também entra nessa parte de esporte de aventura, só que às vezes, por exemplo, torna-se complicado de você alocar esses alunos, transportar eles, né? Vamos sair do contexto de pandemia, não vamos pensar mais em pandemia não, mas com tudo normalizado. Isso aí eu acho que é muito mais interessante, mais fácil de fazer em escola particular do que em escola pública, né? Quando falam em viajar, os alunos ficam todos entusiasmados. Na escola pública também, mas a falta de parcerias, de poder aquisitivo complica muito mais, né? Para fazer uma trilha, mas é outro aspecto também, show de bola, dentro do conteúdo dos esportes radicais de aventura e também faz uma relação também com a educação para o lazer e a educação pelo lazer, tá? Sim, Pedro, pode continuar a tua explanação que eu estava falando do Le Parkour, né? Dentro das ginásticas. não, era basicamente isso aí mesmo. E assim, a gente, pelo menos na minha época, né? Não sou nem tão velho assim, não gosto mais de falar na minha época. Mas assim, quando a gente era criança e tal, a gente praticava muito aqui. Pelo menos aqui na Icó teve um período aí que era uma onda muito grande assim dessa prática de parkour aí, sabe? Sério? Pra, sério, a gente tinha, nas pracinhas aqui a gente ficava pulando os bancos aí, era os paredões e tal. Teve Legal, um viu? período que tinha uma forte. É porque assim, aqui no Icó pelo menos é todo período. Tem período da pipa, tem período do parkour, Eu acho que é tem em todo período. canto, viu? É, Agora, aqui nunca teve esse negócio de parkour, não, mas de pipa tinha. Pipa tinha não, tem, né? Geralmente quando a gente tá chegando aqui meados de maio, junho, né? Ah, Kleber, tá falando que não tem nada a ver com a educação física. Tem também. A gente tá falando de jogos populares, soltar pipa é uma manifestação também de jogo popular. Acontece com mais força e presença em algumas cidades, é uma característica cultural, e é muito praticado em períodos, determinados períodos onde o vento nem está forte demais, nem está fraco demais, mas permite que os meninos consigam aí empinar a pipa promovendo uma diversão, né? É claro, o ideal também é sempre também ter instrução lá desde a escola para direcionar esses alunos para um campo aberto, onde não tenha fio, não utilizar cerol para não cortar ninguém, né? É muito difícil.
Mas é tudo isso aí. Pode continuar, viu, Pedro? Desculpa ter te interrompido. Não, era basicamente isso aí mesmo, o comentário que eu queria fazer. Pronto, pois show de bola. Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui nossa aula, tá? Eu vou estar gravando o resto e já lançar em forma de reposição, que fica melhor, a gente consegue adiantar mais conteúdo, tá? E aí, possivelmente, na nossa próxima aula, a gente vai estar falando sobre BNCC, tá? Ok? Nenhuma dúvida? Então, pessoal, eu me despeço aqui de vocês, tá bom? Bom almoço, bom descanso, fiquem todos com Deus, tá bom? Se cuidem e até a nossa próxima aula, até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, viu?